fiz uma pesquisa com várias pessoas do Brasil inteiro e perto de 50% faz contabilidade. Os outros 50% não fazem contabilidade. Isso é muito pouco, porque nós temos que chegar em 130% de contabilidade. Não é só as empresas que têm que ter contabilidade, as pessoas físicas também têm que ter contabilidade. As pessoas físicas também são obrigadas a ter contabilidade. Então, eu vou falar para vocês aqui de uma dica, tá? Quando você fala assim, o meu cliente não vai querer contabilidade. Vamos lá, vamos tratar de como vender contabilidade por simples. Então, rendimentos distribuídos a sócio ou titular. Consideram-se isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a prolabore, aluguéis e serviços prestados. Porque lembrando, a empresa pode pagar para um sócio prolabore, ou seja, o salário quando ele trabalha na empresa, aluguéis, caso o imóvel seja dele, ele alugou para a empresa, serviço prestado, caso ele preste serviço para a empresa. Digamos que eu tenho uma empresa contábil, ou uma empresa qualquer, e eu sou contador, e eu faço contabilidade daquela empresa. Eu posso cobrar um honorário da minha empresa, que eu sou sócio. Limite de isenção. A isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o artigo 15 da Lei 9.249 de 95, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional, no período relativo ao imposto de renda da pessoa jurídica. Então, o que é que isso aqui está dizendo? É que o limite de isenção, ele é o percentual do lucro presumido. Então, eu vou calcular o simples como se presumido fosse, aquelas alíquotas lá de 1,6, 8, 16, 32, do valor apurado, do lucro apurado, eu vou descontar o valor do imposto de renda da pessoa jurídica, que consta no extrato mensal. Eu pego o extrato anual do Simples para poder fazer esse abatimento. Quando calculo o lucro para os meus clientes, eu sou pé no buraco. Eu desconto todos os impostos, o valor do DAS. Eu desconto do lucro presumido o valor do DAS. E essa diferença é o que eu posso distribuir sem pagar imposto para os meus clientes. Aí eu vou descontar deles, vou pagar o lucro para eles e não vou pagar imposto sobre isso, que já foi pago na empresa. Só que isso é um limite. Eu só posso pagar até o limite. Então, lá na Lei 9.249, no artigo 15, é justamente a lei que trata do lucro presumido. Base de cálculo do imposto em cada mês será determinada mediante a aplicação do percentual de 8%, de 1,6%, 8%, 16%, 32%. Dependendo da atividade, dependendo da atividade, eu tenho que segregar isso. Aí você tem lá 1,6% para derivados de petróleo e gás liquefeito petróleo, GLP. Você tem 8% empresas prestadoras de serviço em geral, atividade rural, indústrias, que aí eles pagam 8% de imposto de renda. Aí eu tenho serviço de transporte
exceto carga, né? Porque carga é 8%, serviço de passageiro, 16%. Serviços em gerais, com receita bruta de até 120 mil. Né? Aí eu sou prestador de serviço lá de representação comercial. Se a empresa fatura até 120 mil por ano, você tem a redução de 50% da base de cálculo. Aí sai de 32, que é de prestação de serviço, para 16. Já os serviços profissionais, os quais a maioria de nós está incorrido, né? O biólogo, o engenheiro, o administrador, o advogado, o contador, aí ele vai tributar 32%. Tem mediação de negócio, administração e locação. Então aí eu tinha de 32, cai para 16, no caso de exclusivamente prestador de serviço. Os demais, 32%. Tá? Então, dentro desse critério de limite, como é que eu calculo o limite? Uma empresa comercial com receita bruta mensal em novembro de 2018 de R$200 mil e receita bruta acumulada nos últimos 12 meses de R$1.570.000, pretende distribuir lucros do referido mês. Então, aplica-se o percentual da presunção do lucro, tabela da Lei 9.249, correspondente à atividade comercial, que é de 8%, sobre o valor da receita do mês. Então, 200 mil vezes 8 é igual a 16 mil reais. Do valor apurado no item 1, será subtraído o valor devido ao Simples Nacional relativo ao IRPJ. Este percentual está na primeira coluna de cada tabela auxiliar de acordo com a faixa. Então, 200 mil vezes 5,5%, a alíquota correspondente ao IRPJ da tabela do Simples, menos a receita bruta acumulada de 720 mil. De 720 mil a 1.800, 1.800.000, tabela do anexo 1, 11 mil reais. Então, subtrai-se o item 1 do 2 e teremos o valor que pode ser distribuído com isenção neste mês. Tá? Então, eu tenho 16 mil menos 11, eu posso distribuir a título de lucro para os sócios dessa empresa 5 mil reais. Então, quando você for calcular a distribuição de lucro lá no imposto de renda da pessoa física, você vai ter que pegar a receita bruta. Se for comércio, tira 8%. Se for serviço, tira 32%. Se for posto de gasolina, tira 1,6%. Aí você vai calcular o imposto de renda mediante no extrato que foi calculado mês a mês. Tá? Eu vou pegar aquele valor do imposto de renda que está no extrato mensal. Aí eu vou abater o lucro presumido menos o imposto de renda que foi pago naquele período, que é devido naquele período. Entretanto, esse limite ele não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. Então, olha só, está aqui a cereja do bolo. Está aqui o convencimento que você precisa ter para fazer contabilidade de qualquer empresa, mesmo sendo simples. Então, se eu tenho contabilidade, eu não vou ter limite. Ou seja, provado através da contabilidade que o lucro apurado é superior ao determinado mediante a regra citada, poderá este lucro ser distribuído com isenção de impostos totalmente. Então, digamos que aquela mesma empresa que calculou 16 mil de lucro presumido, menos o imposto de renda, que ia distribuir apenas 5 mil. Na contabilidade se comprovou que ela tinha 30 mil de lucro.
Eu vou distribuir os 30 mil e não vou pagar nada de imposto. Então tem a importância de ter contabilidade. Calcula quanto é que o empresário ia pagar de imposto desses 30 mil e quanto é que ele está se beneficiando só por ter contabilidade. Então, a partir de agora, meus queridos, vendam contabilidade. Vendam contabilidade. Isto evidencia uma vantagem inequívoca na manutenção da escrita contábil, cabendo aos contabilistas alertarem seus clientes sobre esta vantagem, providenciando o levantamento patrimonial, balanço de abertura e início da escrituração. Importante falar disso, tá? Eu nunca fiz contabilidade, quero fazer agora, eu posso? Pode. Você faz balanço de abertura da contabilidade. Se você colocar só balanço de abertura, a Jusepa, ela pode pedir um balanço retroativo para você. Você coloca lá, balanço de abertura da contabilidade. Aí você diz, a partir de agora, eu quero fazer contabilidade. O que está para trás você não vai fazer. Não é preciso. Empresa familiar com contabilidade, transporte de passageiros, faturamento do ano 1.200.000, foi distribuído 200 mil de lucros aos sócios. Custos e despesas totais, 550 mil. Qual o tratamento tributário do lucro? Digamos que a empresa não tem contabilidade, vamos calcular o limite. Tá? Sem contabilidade, transporte passageiro, 1.200.000 vezes 16%, 192 mil. E RPJ, 5,5%, dá 66 mil. 192 mil menos 666 mil, dá 126 mil. Então, nesse caso, como nós distribuímos 200 mil, nós temos 126 mil isento de tributação, 126 mil isento de tributação e 74 mil tributável. Ah, Marco, como é que eu vou tributar isso? Tabela progressiva da pessoa física. 74 mil, tu vai pagar 27,5% sobre o valor. Empresa familiar com contabilidade. 1.200.000 menos 550 mil dá 650 mil. Qual o limite que eu posso distribuir do lucro dessa empresa? 650 mil. Então, se nós distribuímos só 200 mil, ele é totalmente isento. Tá? Então, olha só a diferença, tá? Calcula aí, 27,5% de 74 mil. Vai dar quase mais de 15 mil reais de imposto. Não dá para tu convencer o teu cliente que é mais vantagem fazer contabilidade, mostrando para ele que ele vai pagar 15 mil reais a menos, podendo usar outras coisas. Ele não vai se furtar de ter esse benefício com ele, tá? Não vai. Quais os limites que podem ser distribuídos, né? No caso, os 200 mil é isento, eu posso distribuir até 650 mil. Desde que eu tenha contabilidade. Sem contabilidade, eu não poderei distribuir os 650 mil.